Voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que debate meio ambiente com a advogada ambientalista e professora Luciane Martins de Araújo. O telefone do nosso WhatsApp está aí na tela, você pode fazer a sua pergunta, 996734567. Abro esse bloco dando a palavra a Moacir Cunha. Moacir. Então, professora, levando em conta aí tudo que foi discutido até o momento, e também a produção agrícola, a necessidade de alimentar 7 bilhões de pessoas em todo o mundo, existe um modelo ideal de preservação ambiental, qual o Brasil poderia seguir e dar certo? Olha, Moacir, isso é uma pergunta muito interessante, que quando a gente fala, e eu tenho participado de algumas conferências internacionais, o Brasil é tido como modelo. Mas modelo no que a gente tinha em termos de legislação. Né? Depois da Constituição de 1988, a gente teve diversos avanços em termos legislativos. Então, a gente é considerado, não, nós somos um país de vanguarda em termos ambientais, a gente tem a lei de crimes ambientais, a gente tem área de preservação permanente, a gente tem reserva legal, que é um instituto eminentemente brasileiro, certo? Então, assim, eu diria que a gente não precisa seguir um modelo, não. Se a gente colocasse em prática as leis ambientais que a gente tem e não mudasse essas leis, a gente já ia ter um bom modelo, entendeu? Quando a gente fala assim, no Brasil, por que da gente falar, por exemplo, em reserva legal, se isso não existe fora, é um instituto brasileiro? Porque a gente tem uma biodiversidade enorme. A gente não se apercebe da riqueza que a gente tem. Né? Outros países vêm para cá e exploram essas riquezas nossas de forma legal e de forma via biopirataria. Então, na maioria de nós, hoje a gente utiliza uma série de produtos cosméticos e remédios que a gente compra por um alto custo, que são de empresas multinacionais, mas cujo princípio ativo é nosso. Certo? Então, assim, a gente investe muito pouco em pesquisa. A gente tinha que investir mais, conhecer melhor. O Cerrado é a savana com a maior biodiversidade do mundo. O Brasil tem uma riqueza em termos de biodiversidade enorme, em função de floresta amazônica, em função do Cerrado. Então, nós somos o país mais mega biodiverso do mundo, ou seja, possui a maior biodiversidade e a gente tem que ter mecanismos de proteger isso aí. Mas é uma proteção efetiva. Então, eu diria, a gente não precisa... Nós temos vários modelos que funcionam em países, se a gente for pensar, Costa Rica tem projetos interessantes, a Tailândia, vários países, a China mesmo, que é o país hoje que mais emite gás de efeito estufa, ou seja, o país mais poluidor, está preocupado com isso, está tentando reverter isso aí, mas eu acho que a gente tem que criar o nosso próprio modelo, enquanto país que tem essa grande biodiversidade, né? A gente não dá para a gente comparar, por exemplo, eu vi alguns estudos, a Holanda utiliza muito menos agrotóxicos, mas também é um país temperado, que tem muito menos incidência de praga, que não tem a biodiversidade que a gente tem. Praga tem relação com calor? Tem. Então, assim, a gente tem diversos fatores que a gente tem que caminhar junto. Então, eu sou a favor de que a gente também tem que seguir o caminho de começar a também beneficiar aqueles que protegem o meio ambiente, porque atualmente a gente está no caminho inverso, né? A gente aquele que protegeu, que fez certinho, como o Código Florestal falava e tal, reserva legal bonitinha, aqui na nossa região 20%, área de preservação permanente, depende do tamanho do custo do rio, e seguiu aquilo ali, ele não teve vantagem nenhuma. Aquele que desmatou, teve. Professor, mas os nossos governantes não desconhecem essa biodiversidade, toda essa riqueza, todas essas possibilidades, ou desconhecem? Não, eles não desconhecem, mas assim, se a gente for pensar, né, voltando então para o projeto de lei que aprovou a lei florestal atual antes de 2012, também uma discussão grande em época de Copa, eles aproveitam a época do Copa do Mundo para fazer uma série de coisas, e a gente está vendo esses absurdos aqui, né? Então, qual que era o principal lema? Nós temos que ampliar a área, porque nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo que precisam de alimento. Né? Hoje a gente sabe que a gente tem tecnologia para não precisar de aumentar a área plantada e melhorar em termos de produtividade. Nós temos várias, sem veneno, com menos utilização de água, a gente não precisa depender de irrigação,
por pivô central. A gente tem hoje sistemas, tem um livro muito interessante que trata da questão de Israel, chama, vou me lembrar o nome do livro, e que trata justamente da história, e aqui no Brasil já está sendo implantado. Então a gente tem até sistemas de gotejamento que estão abaixo do solo, vai para a planta só o tanto que ela precisa de água, não tem aquele desperdício do pivô central. Então a gente tem vários mecanismos que a gente precisava desenvolver. Eu não acho que a gente, lógico, a gente pegando uma coisa de um país, outra de outro, a gente vai construir um modelo, mas a gente precisa respeitar a lei no Brasil. Pergunta de Erlane, Jardim América. Eu gostaria de perguntar à doutora se já não está na hora de a população tomar partido e boicotar alguns produtos. Com certeza. Né? E a gente tem aí também tramitando, né? A gente já não tem mais a rotulação do que é transgênico, o que não é. Então a gente está caminhando no sentido de que cada vez a gente tem acesso a menos informação. Né? Então quando a ONU fala, olha, os primeiros dados contam que o Brasil tem uma incidência grande de intoxicação por utilização de agrotóxico, que tem vários problemas de saúde relacionados ao agrotóxico, muito disso a gente não fica sabendo. Certo? Então, assim, a gente tem sim que boicotar, a gente tem que se manifestar, nós precisamos, quanto quer, a gente tem força, Enzo. Né? Se a gente for lembrar, o ano passado a gente vivenciou uma situação muito interessante, que foi quando houve aquela abertura da Reserva Nacional do Cobre Associados, a famosa RENCA. Né? O presidente achou que aquilo ali ia ser tranquilo e aquilo já estava sendo negociado nos bastidores. São o que as pessoas dos ministérios envolvidos estavam já falando. Isso já tinha empresas multinacionais interessadas em fazer sim, extração de minério naquela região e estavam negociando. Mas a pressão popular foi tão grande que em um mês a gente reverteu a situação. Ninguém mais está falando isso. Lógico que a gente não sabe a surpresa do dia de amanhã. Certo? Pode ser que eles estejam alterando isso aí, a gente tenha outros problemas. Na calada da noite, né? Sim. E, na opinião da senhora, até levando em conta aí o conceito de agricultura 4.0, muito debatido aí nas rodas, principalmente por grandes produtores, é possível ter uma agricultura altamente mecanizada e também preservar o meio ambiente? Tem. Eu acho que a mecanização não significa que eu vou ter que entrar para todo esse sistema de produção que a gente tem atualmente. Né? Então, a gente tem diversas formas que são interessantes e que são possíveis, né? Mesmo dentro, se a gente for falar agricultura, pecuária, floresta, que é você fazer essa diversificação, a agroecologia, a gente tem sistemas, sim, que são altamente rentáveis. Né? Eu estava falando, o livro, lembrei o nome, chama Faça-se Água, é de um judeu que ele escreve a história de Israel. Lá pro deserto, e a gente já tem aqui no estado de Goiás. Eu fui conhecer nesse final de semana uma fazenda aqui no estado de Goiás que faz já todo esse planejamento em termos de produção, que a planta recebe o tanto de gotas que ela necessita e já vai a questão da nutrição. Então a gente fala fertirrigação ou nutri-irrigação, porque já vai para a planta aquilo exatamente que ela precisa. Tudo computadorizado. Ninguém mexe em nada. Então assim, você tem como falar em tecnologia e preservação ambiental, nós estamos num problema sério que a gente precisa debater, a questão hídrica aqui em Goiás. Certo. O que a gente está fazendo? Né? Então a gente parece também em berço esplêndido. É interessante a gente pensar que a gente tem poder, mas a gente tem que usar esse poder. Parece que o nosso telespectador está em sintonia mesmo. Uma pergunta que tem a ver com o que foi perguntado e respondido. A ideia da integração lavoura, pecuária, floresta é ótima, porém, como estudante da área de agrárias, o que mais ouvimos falar é da resistência de produtores a adotarem medidas que demorem a mostrar resultados. Gostaria de saber a opinião da professora sobre quem tem de tomar dianteira nessas práticas alternativas, os próprios produtores ou o Estado? Acho que seria o poder público. Se houvesse, por isso que a gente falou, né, no começo, se a gente tivesse políticas ambientais que estivessem voltadas efetivamente para a gente mudar esse sistema de produção, a coisa estaria muito mais tranquila. Então é muito fácil. O ministro da Agricultura, que já ganhou, né, um prêmio do Greenpeace, que como maior desmatador, acho que foi isso em 2005,
Ele é um dos grandes produtores rurais do Mato Grosso, que é um estado que teve uma devastação enorme, e ele foi um dos maiores desmatadores daquela área ali no Mato Grosso. Então, assim, é muito fácil ele virar e falar, não tem outro sistema, a gente está dependendo disso. Claro, a política nossa é toda no sentido de estimular isso. Se a gente for pensar o plano safra desse ano 2018-2019, ele é todinho direcionado para grandes produtores. Cadê os pequenos? Não, a gente reduziu os juros, mas a gente reduziu também a disponibilidade financeira. Então, quer dizer, a gente precisa alterar sim essa política. Tem como? Tem. Se o Brasil quisesse, ele já estaria à frente, né? Não só em termos de legislação, que a gente agora discute, que nós estamos retrocedendo, a gente está perdendo essa proteção ambiental que era muito aplaudida internacionalmente, e a gente, além disso, a gente está agora numa política que não favorece a sustentabilidade, minimamente. Professora, pegando aí um link aí que o telespectador fez uma pergunta, a PL de restrição dos orgânicos, passando ou não passando na Câmara, qual é o papel do consumidor aí dentro? Pois se a gente está dentro do que a gente acabou de falar, né? O consumidor ele tem que pressionar, evidentemente que a gente precisa ter controle, porque é muito fácil. Eu mesmo esses dias fui a uma feira perto da minha casa e eu vi a pessoa lá falando, não, meu produto é orgânico, e eu sei que não era. Então, assim, existe essa coisa... Mas como é que o leigo vai descobrir? Pois é, a gente tem que ter mecanismos de controle. Nesse caso, como são pequenos produtores, eu acho que as cooperativas são uma excelente forma da gente começar a controlar isso aí. Certo? Eu acho que os pequenos produtores, quando eles se unem, eles ganham força e conseguem negociar melhor. E, inclusive, para poder cumprir determinadas regras, não necessariamente as que estão nesse projeto de lei, certo? Mas a gente precisa ter um controle, certo? Que poderia ser feito, no meu entender, nesses pequenos núcleos. Certo? Então, assim, efetivamente, eu sou de tal cooperativa, a gente tem, né, um passo a passo em termos de produção, e a minha produção, a produção das pessoas que estão dentro da cooperativa, seguem esse padrão e tem uma chancela de algum órgão, né? Do que a gente falar simplesmente, peraí, agora não pode, vocês vão ter que entrar para uma burocracia que vai inviabilizar essa produção. Até porque uma certificação para orgânico não é uma coisa barata. Né? Por isso que Mas eu falo... é cobrado deles uma certificação, e não é assim, no caso de quem não usa, né, uma produção orgânica, não é cobrado isso, né? Não é cobrado absolutamente nada. Então, assim, é lógico que a gente, só para a gente ter uma ideia, o Brasil, nós temos consumido, enquanto nós, assim, não estou falando nós produtores, não. A gente, consumidor, a gente consome, em média, 5,2 quilos de agrotóxico por ano, né? E aí tem uma pesquisa que fala, olha, enquanto na Inglaterra... 5,2 quilos. Então vamos imaginar um pacote de arroz. 5 quilos. A gente consome isso tudo de veneno. Uma colherinha, né? Nós estamos, todo dia a gente está ingerindo uma colherinha ali, né, pouquinha, mas que evidentemente isso a longo prazo tem seus efeitos, a gente sabe disso. Né? Pergunta de outro telespectador aqui, aliás, telespectadora Francineia Carvalho. Boa noite, as leis ambientais são falhas aqui em Goiás, moro em Anápolis, não respeitam as APPs dos córregos, com construção tipo shopping, supermercados e etc. Não é só Anápolis. Não é só Anápolis, não. Goiânia nós temos exatamente esses mesmos problemas, shopping, supermercados. É o tal do consumato até né, isso, até órgãos públicos em áreas de preservação permanente. Isso aí a gente sabe o que acontece. Não é que a lei é falha, é porque ela não é cumprida. Não tem fiscalização. Isso, não tem fiscalização, não tem um controle efetivo do que a gente está fazendo, e muitas vezes existe hoje, né, uma pressão política que faz, mesmo com o licenciamento ambiental, determinados projetos que seriam inviáveis em termos legais, eles serem aprovados, e a gente fica pego no susto. Como assim? Então, assim, é lógico que a gente precisa tornar efetivas essas leis. Com certeza, Anápolis, né, no plano diretor deve constar, né, aqui em Goiânia a gente tem uma área de preservação permanente, né, que é até maior do que fala a lei florestal.
Em Anápolis eu não sei a metragem, mas com certeza existe isso. Como é que esses órgãos estão aprovando? Cadê a população que não está reclamando? Onde é que está o Ministério Público? Onde é que está, né, a Delegacia do Meio Ambiente? Porque tudo isso a gente tem que entender, né? Uma coisa é aquilo, se a gente for pensar, o Rio Vermelho em Goiás, ele não tem área de preservação permanente. Sim, aquilo ali foi dentro de uma concepção histórica antiga, que a gente também tem que respeitar. Mas agora a gente falar em novas construções, desrespeitando a lei, aí é um absurdo, né? É só o registro aqui, a pessoa não colocou o nome, ele é de Rio Verde, mas conta uma história aqui que sentiu na pele os efeitos maléficos de agrotóxicos, né? Contando a história de uma pessoa que levou um banho de agrotóxicos há 5 anos e até hoje nada foi feito. Com certeza esse caso não é o único, né? Marci, você tinha mais uma pergunta? Não, a questão é a seguinte, do modo como está, que avaliação a senhora faz desse modelo de produção, melhorar, a senhora disse que é possível, e manter esses índices de produtividade de produção, é possível em um novo modelo? Sim, é possível, só que a gente tem um percurso aí. Evidentemente, quando a gente pensa no lucro que eu vou ter nessa safra, é óbvio que eu precisava de um estímulo, sim, o governo tinha que estar apoiando esses projetos, certo? Mas se eu pensar um pouco mais a longo prazo, eu tenho formas de produzir, ter lucro, mas dentro de outros sistemas. Certo? Então, eu não acho inviável, mas atualmente a gente conta, e as pessoas que eu conheço, e eu sei que o Emerson conhece também, elas estão fazendo isso por conta própria, às vezes até contra o que o poder público tem interesse. Então, porque não vai ter um financiamento tão fácil, né? Então tem uma série de entraves para quem está querendo mudar esse sistema, infelizmente. Perfeito. O nosso tempo está quase acabando, até eu pedir uma resposta rapidinha, mas a gente pode concluir que o problema vem de 3 pilares, o desejo do lucro imediato de alguns produtores, a falta de políticas de fiscalização no país e o conflito norte-sul, ou seja, o que não interessa lá no hemisfério norte, eles jogam para nós aqui. A gente pode falar, tem todos esses fatores, né? Quando a gente fala em conflito norte-sul, a gente tem que lembrar que existe um poder econômico que vem sobre nós, né? As grandes multinacionais, elas vêm e têm um interesse em explorar todas as riquezas que a gente tem aqui. Eu diria que em termos de legislação, se a gente pudesse evitar que esses projetos de lei que a gente está debatendo aqui, que eles fossem aprovados, já seria uma grande coisa, mas principalmente poder tornar efetiva essas leis que a gente tem de proteção ambiental. Então, é lógico que a gente precisa do poder público, mas eu acho que a Constituição foi sábia. Ela falou, olha, o dever de garantir esse direito nosso ao meio ambiente saudável, ele é do poder público, em primeiro lugar, então tem que existir políticas públicas que a gente não está tendo, desmatamento está aumentando, a gente tem diversos fatores altamente preocupantes que estão, sim, sendo chancelados pela atual forma de governo, certo? Mas a gente tem a pressão do povo, a Constituição fala, é dever do poder público e da coletividade, então a gente não pode esquecer que a gente tem um papel nisso, certo? Eu acho que, assim, cada um de nós tem que pensar sobre esse prisma, o que eu posso fazer? Certo? O que eu estou fazendo em relação a esses projetos de lei? Eu estou me manifestando porque tem um lugar lá, a gente entra nos projetos de lei que estão em tramitação e eles vão falar para você, falar se você está de acordo ou não. Quantas pessoas entraram e se manifestaram? Quem é que está se manifestando nas redes sociais? Certo? Então, assim, a gente hoje tem um poder em termos de informação muito grande. Mas até que ponto a gente está utilizando isso em prol da sustentabilidade das futuras gerações? Até que ponto eu estou pensando nos meus filhos, nos meus netos? Quando eu simplesmente cruzo o braço e falo, não é assim mesmo, né? Não pode, né? Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando. Emerson Kram, muito obrigado pela sua participação. Está de programa novo na rádio? Como que é? Estreia amanhã, né? O RBC Notícias na RBC FM. Programa de jornalismo, meia hora, né? Um resumo dos fatos
que acontece no dia das 18 às 18h30. Então, programação nova amanhã na RBC. Exatamente. Sucesso e boa sorte no Obrigado. novo desafio. Moacir Cunha, foi muito bom ter você de novo aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Professora Luciana Martins de Araújo, muito obrigado, agradeço a sua participação e queremos contar com você em outras oportunidades. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Ok, boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite para você, telespectador da TV Brasil Central, boa noite para você, ouvinte da Rádio Brasil Central AM e FM, e o Roda de Entrevista volta na próxima semana. E eu aguardo você. Até lá.